Gurizada do Pó. Especial polenta e droga. Mas eu nem gosto de polenta. De copo na mão. Animes. Animes é tipo de um desenho oriental, de maneira muito resumida. Surgiu há muito, mas muito tempo atrás. De desenhos sobre samurais, alienígenas bombados lutando, para ninjas com tendências minimamente homossexuais lutando, para no fim chegar finalmente homens bombados e gostosos batendo em seres mais fracos. Mas seguindo essa linha de raciocínio, tu nunca percebeu o quanto que os animes mudaram com o tempo? Em meados de 2013, 12, por aí, eu era uma criança meio estranha, que ficava o dia inteiro assistindo TV. Era bem aquela mistura de Padrinhos Mágicos, Billy Mandy, Jovens Titãs. O bom, só pra deixar bem claro, meio que o padrão da época. Até um dia chegar meu irmão mais velho. O cara chegou em mim e foi bem direto. Ô mano, para de assistir esses desenhos aí de chola. Vem aqui no meu quarto assistir uns desenhos aqui que é mó top. E me tacou no PC dele pra finalmente assistir Naruto. E foi meio que ali que eu conheci esses desenhos meio tailandeses. Naruto era aquela história bem simples hoje em dia, mas vindo da época onde os animes eram sempre sobre porradaria comendo solta e o resto, ele era bem único, por apresentar principalmente seus personagens e todos os seus problemas que tinha na hora. O Rock Lee era aquele personagem fraco, sem nenhum poder, mas que treinava todo dia pra ficar mais forte. Você tinha o Gaara, que era um personagem meio que abandonado e temido por ter literal um demônio dentro dele. O Sasuke era aquele personagem que tinha todo um trama por trás, que hoje em dia, por mais seja padrão, na época era muito inovador. E o Naruto, e se por algum motivo você mora na p*** que pariu, ou sei lá, na Fazenda Rio Grande, interior do Paraná, e nunca assistiu Naruto, o Naruto é um moleque órfão que é odiado meio que por todo mundo, muito porque dentro dele tem uma raposa de 9 caudas. Essa raposa de 9 caudas não só foi responsável por destruir toda a vila e matar muita gente, mas também foi responsável por matar seus próprios pais. E por causa disso ele é meio que renegado e excluído, e todo adulto da vila meio que odeia essa criança. Só que isso nunca deixou o Naruto triste. O Naruto sempre foi aquele moleque meio que extrovertido, aquele típico garoto de fundão de uma sala que sempre fazia piadas, sempre tentava fazer alguma coisa e sempre acima de tudo se esforçava para conseguir se tornar um Hokage, que é basicamente um presidente aqui no Brasil, só que lá é respeitado. Tá, mas o que isso tem a ver com a ideia principal do vídeo? Hoje em dia parece que Naruto ia ser só um anime comum, tá ligado? Os animes evoluíram, não só em questão gráfica, como Demon Slayer, por exemplo, que ficou muito bonito com o passar dos anos, mas também mudaram suas histórias. Pega o exemplo do maior anime do momento e o maior anime de antigamente. De um lado você tem o Naruto, que era conhecido por ser fraco e sempre contra o destino, que mesmo odiado por todos, sempre ficava com seus amigos ao seu lado e um sorriso no rosto, até a porra do autor destruir todo esse sistema, colocando um demônio acima de tudo e fazendo Naruto seu garoto da profecia, mas isso a gente não comenta. Enquanto no outro lado você tem um Solo Leveling, que é o mais popular do momento, até quebrou o site da Crunchyroll de tão famoso que ele tá nesse momento. O Suga é um brother sem amigos, acha que todo mundo é um puta e é um puta cara gostosão e otário ao mesmo tempo. Literalmente ninguém nessas 2 temporadas conseguiu sequer bater de frente com ele. Isso é estranho pra caralho. Tipo, na minha época, até louco, eu me senti até velho falando essa frase, lá em 2014, 2015, os animes onde o protagonista era fodão e tudo mais, era atacado pra bosta. Tipo o Kirito antigamente. Ele era xingado toda hora e a rapaziada que gostava dele, ou que gostava do Sword Art Online, também era zoado na comunidade. Tudo porque ele era um fodão. Todas as garotas queriam ficar com ele, ele aprendia umas habilidades meio que tiradas do cu. E Sword Art Online era uma merda muito por causa dele. E os personagens nascerem fortes ficavam meio que por isso, era sempre mal visto. É só você olhar todos os isekais, tá ligado? Eles sempre eram zoados porque o protagonista sempre tirava um poder da bunda, ficava hiper forte e todas as garotas queriam ficar com eles. E também tinha alguns fatores criminais, que a gente não tem que falar sobre. Mas hoje em dia, os animes ficaram muito mais simples. O protagonista não consegue passar 2 episódios sendo fraco ou morrendo, que em segundos ele já vai ficar o personagem mais fortão de toda a história, vai conseguir manipular toda a matéria e ganhar na porrada de todo mundo. Isso é honestamente bem preocupante em certo ponto. Mas por que eu falo isso? Mano, eu sou um cara que leu muito manhwa durante um tempo. Ali eu acho que em 2022, 2021 tinha um auge muito grande de manhwa. E sem meme, todas as histórias que ficavam popular na época era basicamente a mesma coisa. Era tipo assim: eu sou um nerd fudido que sofro bullying o dia inteiro por homens maus, mas eles sequestraram a minha mãe, mataram meu pai, comeram meu cachorro, apagaram meu mundo no Minecraft, mas eles não sabem que eu sou o chefe da máfia. Eu treinei por anos e hoje eu vou torturar cada um deles.
sem meme. Enquanto outros animes ensinavam a ideia de você treinar, sempre ser feliz com a rapaziada, ter sempre amigos ao seu lado, tudo se ganha pela união das pessoas. Troifen, você não tem inimigos, filha da p... se transformou em mate todos os seus inimigos. Não interessa o que aconteça, a raiva é sempre fundamental. Não sorria, não olhe para as pessoas, não seja simpático. Você, nerd que apanha na escola, é só você matar alguém e todas as mulheres peitudas da sua escola vão implorar por você. Tá ligado? Um puta papo de cabaço do caralho. Um filme da hora pra você ver essa evolução do mundo, principalmente na ideia de arte em geral, não é nos animes, mas sim em Willy Wonka. Antigamente, lá no primeiro filme, eu acho que foi em 80 e alguma coisa, o Willy Wonka era um completo desgraçado psicopata, tá ligado? Ele torturava as crianças, ele era tratado como um deus, tipo, não existia alguém mais forte do que ele. A diversão dele estava baseada exatamente no medo e na fragilidade das outras pessoas. Naquela época não podia mostrar fraqueza. Onde já se viu um homem rico, dono de um grande império, uma grande empresa, ser fraco? E muito disso vem pela sua época. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e estava entrando naquela famosa Guerra Fria. E a ideia de fragilidade não podia acontecer porque tu tinha um inimigo eminente. Isso era bem estranho, porque todos os personagens em todos os filmes da época tinham que ser fodões. Se tu pega o Rambo, por exemplo, eram sempre personagens colocados como perfeitos, sem medo, nunca choraram na vida, sempre musculosos e o cara mais foda do mundo. E depois de uns certos anos, a gente finalmente teve um novo Willy Wonka. O Willy Wonka que eu e você que tá me escutando provavelmente assistimos quando éramos mais novos. Esse provavelmente é o Willy Wonka que mais não se representa em certo nível. Nesse filme, o Willy Wonka, ele é fraco, ele tem medo, ele é muito mais humanizado do que o antigo Willy Wonka. E muito disso vem pelos seus traumas deixados da sua infância. Ele é filho de um renomado dentista que sempre fica cuidando do seu filho e o super protegendo em relação a doces, nunca permitindo que ele comesse alguma coisa, e que gerou um adulto frustrado, um adulto com medo e muitos problemas que tanto fez ele criar uma empresa de chocolate só por causa desse trauma na infância. E muito disso era que o mundo estava mais calmo. Não se tinha uma ameaça direta como um inimigo vermelho que destruiu os Estados Unidos, mas sim uma luta interna, uma luta sobre os seus sentimentos, e finalmente tivemos uma geração onde pensar em você mesmo era permitido. E alguns anos depois a gente teve esse novo Willy Wonka, que ele é basicamente perfeito. Ele é jovem, ele é bonito, ele é alto, ele canta, ele dança, ele é um gênio, ele sabe de tudo, mas sempre é muito inocente. E meio que todos os problemas vêm do mundo externo e não exatamente dele. Grandes corporações destroem o futuro brilhante de um garoto genial. Tipo, ele não é frágil nem inferior. Se não existisse os problemas do filme, como as grandes corporações não deixando ele ter o seu emprego e pessoas querendo tirar proveito da sua inocência, ele teria um resultado e muito mais rápido do que teve no filme. Ou seja, mesmo que ele tenha dificuldades na sua trajetória, ele não é o problema. O que eu quero dizer é que o mundo mudou, e mudou drasticamente. O Willy Wonka é um ótimo reflexo de como o mundo atual interpreta jovens e principalmente pessoas em geral. Nesse filme, a gente consegue ver exatamente como nossos jovens e pessoas ali 15 a quase 30 anos se veem no mundo. Se acreditam que são pessoas muito boas e que têm talentos muito grandes, e não é mentira. Todo ser humano vai ter uma coisa que é especial, isso é natural, você provavelmente só encontrou o que te faz diferente. Só que vivemos em um mundo completamente destruído. A gente recebeu uma pandemia mundial durante a adolescência, o começo da fase adulta. A gente hoje encontra um mundo completamente polarizado, tendo literal medo de começar uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos perdeu muito do seu poder, então sendo um filme americano, a gente vê cada vez mais esse medo eminente dos próprios americanos em perder o seu poder e tudo mais. A gente vê em um mundo onde se você gosta de A, você naturalmente por algum motivo odeia B. Você não pode nem ter a opção de eu só prefiro A. Não, ou você gosta de A ou você gosta de B. E se tu gosta de um, você tá propício a ser espancado, porque o mundo virou tão polarizado que é perigoso você ter uma opinião. E se a gente for olhar os animes, é a mesma coisa.
Vamos andar mais antigamente e falar do Dragon Ball. Dragon Ball foi um dos maiores, se não o maior anime de todos os tempos, pensando direito. E Dragon Ball é simples. Goku treina, Goku fica forte, Goku mata um vilão, outro vilão mais forte aparece, Goku toma um pau, Goku treina, Goku fica forte e Goku finaliza o vilão. Muito simples. E em Naruto a gente teve um avanço sobre essa história. O Naruto agora não era sobre você treinar e ficar forte, mas sim o caminho até ficar forte. O Naruto era um garoto fraco, mas com uma vontade de ser alguém. Ele treinava dia e noite, e mesmo que falhasse, ele não desistia. Mesmo que perdendo, ele não desistia, porque ele tinha pessoas em volta dele. Até o Kishimoto jogar a p de um alienígena do dele e completamente tudo que a gente acompanhou durante anos a troco de p nenhuma. E hoje em Solo Leveling, o Sung nasce sendo o mais fraco, o mais patético. Todo mundo julga ele como o caçador mais fraco da humanidade. Até ele quase morrer e literalmente do nada ele ganha um puta poder roubado. Ele treina por literal um episódio e pronto, em 3 episódios ele já é absurdo. Ele já é um homem alto, um homem bonito, um homem gostoso, forte. Literalmente ele não perdeu uma batalha até o momento. Os caras que são Rank S são vistos como deuses, têm o poder de quase um país inteiro, são completamente descartáveis. Tipo, você tem uma luta do Beru que aconteceu agora no penúltimo episódio de Solo Leveling. Cara, o Beru simplesmente chega, dá um tapa em uma guria que é Rank S, que é vista como top 3 da Coreia, de um país inteiro. É simplesmente um tapa, a guria vai embora como não fosse nada. E o Sung humilha o Beru, trata ele como fosse dela. O arco de treinamento que em outros animes eram meses e meses de episódio e construção, no Sung é 5 minutos. Mas qual é o grande problema nisso ao ponto de eu realmente me preocupar em fazer um vídeo sobre? É que isso é muito estranho, entende? Como eu disse, não tem nenhum problema a sua obra ser rasa, não ter história e resumir só a personagem fica forte, gostoso e ponto final. Pra mim, a única obra ruim é aquela que não te diverte ou que fere algum código penal. Então, Solo Leveling não é ruim, longe disso. Eu adoro acompanhar Solo Leveling, li todo o manhwa, acompanho outras histórias desse jeito. E eu não tô falando que toda obra tem que ter um protagonista chorão e completamente inútil. Mas é natural de se pensar que pessoas, principalmente as mais novas, vão se inspirar em animes que elas assistem. Óbvio que um mais do que os outros, mas ainda assim, quem assiste anime, como eu disse, principalmente criança e adolescente, vai querer ser parecido com os personagens dela. E o que exatamente as crianças vão aprender com os personagens que elas estão acompanhando? Eu não quero dar aquele papão de velho de jogos causam violência, mas tem mangás que é literalmente sobre você torturar as pessoas que estão te fazendo bullying. E isso é estranho pra caralho. Tipo, antigamente, como eu disse, era sempre um papo de você treinar pra caralho, você se esforçar que você chega em algum objetivo. E hoje em dia é só sobre nepotismo, onde o cara é filho de uma divindade e ganha todo o poder do cu. Ou se não for sobre sua vida está ruim, se mate e reencarne em um novo mundo onde você fica super poderoso. Que não, ironicamente, é um problema no Japão a secais. Parece que todo o desenvolvimento social sobre terapia, cuidar do seu psicológico, todas essas coisas são muito importantes, que literal a ONU trata isso como tão importante quanto, por exemplo, sua saúde física, foi completamente pro lixo, tá ligado? Hoje em dia, as pessoas genuinamente pensam que você simplesmente falar dos seus problemas, porque você teve uma rotina puxada, você tá num emprego que você não gosta, ou coisa do gênero, é errado. Vai se fuder. E quando a gente trata isso pras obras, esse avanço dos personagens e o desenvolvimento de personagens que não um arco de treinamento onde o personagem X estava mais fraco no começo, agora tá muito forte, não é desenvolvimento de personagem, foi tacado completamente pra merda. Você pega o Jujutsu Kaisen, por exemplo, todos os personagens são rasos, são planos, feitos para aparecerem em edits do TikTok. Se o personagem passar mais de 2 temporadas fraco, ele é visto como bucha, como fracão, como um inútil, que não serve pra nada e que ninguém vai gostar desse personagem. E isso é completamente idiota. Pensa que, por exemplo, Naruto, Cavaleiros dos Zodíacos, todos esses animes que, mesmo que depois eles viram super fortes e ganham uma inspiração divina, eles ainda assim foram desenvolvendo e aprendendo durante longos e longos capítulos. Iriam ser só mais um. Naruto ia ser genuinamente aquele anime que ia ter 2 temporadas e ia ser cancelado porque demora muito, porque ninguém tem mais saco. E isso vai ter um retrocesso nas obras que estão saindo.
cada vez mais as obras são rasas, são fracas. E eu não falo isso como um problema gigantesco, mas eu falo como um cara que curte muito mangá e curte muito anime. As obras parecem que vão ficar cada vez piores. Mas por mais que seja um problema meio bobo, eu acho que é um problema bom o suficiente para se ter uma conversa sobre. Então, se por acaso você tem uma opinião parecida ou uma opinião completamente oposta à minha, deixe aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber se tem pessoas que concordam comigo ou se eu tô ficando maluco e eu sou o único que pensa desse jeito. Obrigado, tenha aquela ótima semana e falou!